Olá, seja bem-vindo a mais uma edição do Magazine Lance MZ. Hoje, segunda-feira, 23 de março, data em que começam a vigorar as medidas decretadas pelo Presidente da República e que inclui a suspensão da atividade desportiva. Por isso, nós vamos passar aqui uma mensagem de prevenção do Covid-19. Lave as mãos com água e sabão sempre que possível e procure estar distante de concentração de multidões, ou seja, onde estejam mais de 50 pessoas, por forma a precaver-se e a prevenir que esta pandemia se alastre. Vamos então às notícias que marcam a atualidade, a começar com essa de que inicia hoje. Essa medida dá conta de que estão suspensas todas as atividades desportivas no nosso país e caso tudo se normalize, o desporto poderá voltar aos palcos depois do dia 22 de abril. O Presidente da República, Filipe Nunes, anunciou nesta sexta-feira medidas restritivas que serão adotadas pelo país a partir de hoje, 23 de março, e um período de 30 dias como forma de prevenção da pandemia de Covid-19, que já restou o primeiro caso no país. O quinto, suspender a realização de todos os eventos de caráter social que envolvam mais de 50 pessoas, tais como celebrações, eventos desportivos e culturais, cerimônias religiosas, entre outros, com exceção das reuniões de interesse de Estado que cumpram com os requisitos de prevenção emitidos pelas autoridades sanitárias competentes. As medidas de reforço que acabamos de anunciar são imprescindíveis para o garante do nosso maior valor, que é a vida. Isto equivale a dizer que toda a atividade desportiva no país que foi suspensa só poderá voltar à prática depois do fim do prazo estipulado pelo Presidente da República, caso a ameaça do coronavírus se dissipe por completo. Recordar que a Liga Moçambicana de Futebol marcou o dia 30 de março como a data para que os clubes voltem a reunir-se e analisar o desenvolvimento desta pandemia, de modo a fixar nova data de arranque do Moçambola 2020. Já a Federação Moçambicana de Basquetebol fixou o dia 7 de abril para a avaliação dos passos a seguir após a suspensão de toda a atividade da bola ao cesto. Tanto a Liga de Futebol, assim como a Federação Moçambicana de Basquetebol, já têm a indicação de que faça a suspensão de eventos esportivos com mais de 50 pessoas, as provas no futebol e no basquetebol, bem como noutras modalidades, só poderão ser retomadas no dia 22 de abril, isto depois do período de 30 dias definido pelo chefe de Estado, caso a situação do Covid-19 esteja controlada. Os desportistas moçambicanos juntam-se à voz de tantos outros espalhados pelo mundo no sentido de apelarem aos moçambicanos para que sigam aquilo que são as instruções das autoridades de saúde no sentido de precaverem-se desta pandemia do Covid-19. Acompanhe as mensagens dos desportistas moçambicanos. Pela saúde de todos nós, acho que é uma medida que vem mesmo a ter que ser cumprida, porque de facto são situações que não conseguimos controlá-las e a única forma de controlar é evitar a concentração de massas. E isto aqui talvez venha minimizar, não digo que vai curar ou vai criar, vai ser uma situação mais drástica, mas eu penso que a concentração de massas faz com que esta situação do coronavírus se alastre com mais facilidade e consequentemente se morra muita gente. Aqui não temos que olhar para o futebol africano, olhar para o futebol europeu, o futebol americano, temos que olhar para aquilo que é as consequências que podem advir no caso da aglomeração de pessoas. E penso que esta medida da Federação vem de encontro àquilo que que está-se a propagar a nível mundial em termos de controle sobre este vírus. Eu acho que nós devemos seguir as autoridades, o que as autoridades médicas vão definir para o que se deve fazer. Então, acompanhando o que está a acontecer na Europa e no mundo afora, as concentrações são um bocadinho perigosas. A gente tem que evitá-las. Mas vocês sabem como é o fenómeno de futebol. Este fenómeno é aglutinador, traz pessoas para os campos e é impossível depois controlar essa situação. Por isso, vamos aguardar, ver o que vai acontecer. As autoridades médicas, de certeza absoluta, vão se
vão dizer o que a gente tem que fazer, o que a gente tem que seguir, e o mais importante é respeitarmos essas diretrizes e seguirmos, porque eles é que entendem disso, não é um treinador de futebol que vai agora dar palpites sobre a epidemia que está a acontecer. Mas para todo cuidado é pouco, chegou, é uma epidemia a nível mundial, e como toda epidemia tem o seu impacto a nível social e a nível social e a nível financeiro, né? Eu acho que em Moçambique não vai ser diferente, então há que se precaver, há que tomar os seus devidos cuidados para que não se encontrem casos positivos em Moçambique. Eu acho que a vida vale mais que qualquer outro compromisso, porque para que haja um outro compromisso primeiro tem que haver a vida. Então nesse sentido acho que a CAF está de parabéns, e não só a CAF, alguns países também que já ouvimos falar de casos como esses. Eu acho que deviam começar a tomar algumas medidas, como já começou a tomar no nosso país, que todas as festas em lugares fechados foram canceladas, etc. Eu acho que ninguém pode estar indiferente a essa situação, né? Então, e o futebol sendo um desporto do povo, eu acho que é onde se deve encontrar um exemplo para esse tipo de situação. É algo que tem que se acatar, porque o coronavírus realmente é algo muito preocupante. Vivemos nos países do primeiro mundo, sem grandes bases para enfrentar este mal, e nós temos mais dificuldades, claramente, muito mais num assunto sensível como a saúde. E, enfim, nós temos que acatar essas instruções e ver se... e rogar a Deus, nesse caso também, para que este mal não nos atinja. É muito preocupante realmente para os amantes do futebol. São grandes torneios que se vão alterando dia a dia. Ouvimos cada vez mais com mais preocupação notícias de cancelamentos, quase todos os eventos desportivos. É um momento mau para o mundo inteiro. Nós temos que olhar isso com grande preocupação. Não temos que olhar como desportistas, não temos que olhar só como amantes do futebol e várias outras áreas. Temos que olhar como seres humanos, porque são vidas que se vão dizimando dia após dia. Não importa a seleção neste momento, não importa grandes eventos desportivos. Importa a saúde das pessoas, importa que arranjemos aí métodos de afastar-nos desta doença que claramente vai tirando muitas vidas, e isto é o que nós menos queremos nessa altura. E a União Desportiva do Songo foi um dos clubes que decidiu parar com toda a atividade, ou seja, com os treinos de todos os seus atletas, de modo a que se possam precaver desta pandemia do Covid-19. A União Desportiva do Songo suspendeu a partir do último sábado todas as atividades desportivas como forma de prevenção da pandemia do coronavírus, que tem preocupado o mundo nos últimos dias. A medida tomada pela direção dos hidroelétricos de Tete abrange todas as modalidades praticadas no clube vice-campeão nacional de futebol, que decidiu interromper todas as atividades até o dia 13 de abril. Eis o comunicado emitido pela União Desportiva de Songo por conta da prevenção do Covid-19. Na sequência das medidas anunciadas a 20 de março pelo Presidente da República, Filipe Nyusi, em relação ao Covid-19, a direção da União Desportiva do Songo decidiu suspender todas as atividades esportivas em todas as modalidades, com efeitos a partir deste sábado, 21 de março, até o próximo dia 13 de abril. Para a equipa sénior masculina de futebol, a retoma das atividades dependerá das decisões da reunião da Liga Moçambicana de Futebol, prevista para o final deste mês. Assim, o jogo que estava previsto para sábado, a contar para o Campeonato Provincial de Futebol de Tete, diante de Ferroviário de Matize, está cancelado, pode-se ler no comunicado da UDS. Ao nível internacional, o Comitê Olímpico está preocupado com o impacto desta doença e, por hora, ainda não adiou os Jogos Olímpicos Tóquio 2020. Daqui a 4 semanas é que tomará uma decisão, segundo o presidente do COI, que escreveu uma carta aos atletas sobre esta pandemia. O futuro dos Jogos Olímpicos de Tóquio 2020 só será conhecido dentro de 4 semanas, segundo revelou Thomas Bach, presidente do Comitê Olímpico Internacional, numa carta dirigida aos atletas. Juntamente com todos os responsáveis, começamos discussões detalhadas para completar a nossa decisão face ao rápido desenvolvimento da crise de saúde mundial e do seu impacto nos Jogos Olímpicos, incluindo um cenário de adiamento. Estamos a dar o máximo e estamos confiantes de que teremos uma decisão final dentro das próximas 4 semanas, escreveu Bach. O presidente do COI afirma que o cancelamento das Olimpíadas está fora de questão.
Tal como vocês, estamos num dilema. O cancelamento dos Jogos Olímpicos iria destruir o sonho olímpico de 11 mil atletas de 206 comitês olímpicos nacionais, da equipa de refugiados do COI e muito provavelmente dos atletas paralímpicos e para todos os que vos apoiam como treinadores, oficiais, companheiros de treino, família e amigos. O cancelamento dos Jogos não resolveria nenhum problema e não ajudava ninguém. Por isso, está fora da nossa agenda, afirmou antes de explicar o porquê de um adiamento não ter sido já confirmado. Uma decisão sobre o adiamento hoje não poderia determinar uma nova data para os Jogos Olímpicos devido à incerteza dos desenvolvimentos das duas direções. Uma melhoria, como estamos a assistir no número de países graças às medidas severas que estão a ser tomadas e um agravamento da situação noutros países, explicou. O Comitê Olímpico Internacional garante que a saúde dos atletas e a contribuição no controlo da pandemia é prioritário na tomada de decisão. Uma das recomendações face a esta pandemia dá conta de que todos devemos ficar em casa observando uma espécie de quarentena, mesmo não tendo sintomas desta doença. E os jogadores moçambicanos que estão em casa, jogadores que alinham no estrangeiro, decidiram entrar para a onda das embaixadinhas com papel higiênico ou então com tampinha de uma garrafa plástica. Vamos ver as estrelas moçambicanas dando toques com papel higiênico ou tampinha de uma garrafa plástica. Chegamos ao fim desta edição do Magazine Lance MZ, num dia em que entram em vigor as medidas relativas à prevenção desta pandemia do Covid-19. Por isso, não se esqueça de lavar as mãos com água e sabão sempre que possível e mantenha-se distante daquilo que são aglomerados de pessoas, ou seja, onde estejam mais de 50 pessoas, procure estar distante e se estiver próxima, mantenha aquela que é considerada a distância social. É tudo, nós voltamos numa próxima ocasião. Até mais!